Tá aí, uma notícia boa. Passageira ganha indenização de R$ 20.000 após cair em ônibus no Rio de Janeiro. Essa senhora é portadora de necessidades, uma pessoa com deficiência, e caiu depois de uma manobra. E o bacana é que o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou a empresa a pagar uma indenização de R$ 20.000 por danos morais, né? Isso significa que outros processos podem até ser abertos, né? Danos, vamos dizer, por lesões físicas ou coisas assim. O que importa nisso tudo é termos, vamos dizer assim, diversas coisas estão em questão, né? Entre elas, o desafio de se planejar um transporte coletivo urbano seguro, decente. É óbvio que o empresário orienta seus motoristas de acordo com as regras do contrato de concessão que ele assina. Imagino que nenhum empresário, nenhum motorista tenha interesse em virar a manchete de jornal, ainda mais da Globo, numa situação dessas. Então, o que importa, né? É que prefeitos, gestores do transporte coletivo urbano descubram que não pode ser de qualquer jeito. Quer dizer, nós vivemos a fase em que o pessoal simplesmente se preocupou em baixar tarifas sem atenção para a questão da qualidade do sistema, da necessidade de um padrão decente de serviços. E isso é muito ruim, porque isso acabou se refletindo em uma degradação dos sistemas em algumas cidades, que a gente está sentindo aqui em Curitiba, onde nós já cansamos de ver acidentes de ônibus neste ano de 2011. Quer dizer, não é nem no ano passado mais. O problema da má qualidade do transporte coletivo, num sentido amplo, quer dizer, não apenas o problema de ser metrô ou sei lá o quê, mas a gente ter atenção para os cuidados que o motorista precisa ter, né? Isso tudo se reflete nas escalas, no rigor, vamos dizer assim, do trânsito. Nós não podemos querer tirar água de pedra. É um absurdo, muitas vezes, a gente vê algumas pessoas dizendo candidamente que certas loucuras são possíveis, né? E se o Poder Judiciário, né, der atenção a questões como essa que aqui a Globo anuncia, né? E se isso virar jurisprudência, obviamente no Brasil inteiro nós vamos ter um cuidado maior, né? Agora, é lógico, o passageiro ele cai dentro do ônibus, como ele também cai fora do ônibus. As calçadas têm que ser boas, e o proprietário do imóvel ou o síndico de algum prédio deve ter na cabeça que indenizações dessa espécie podem ser solicitadas se alguém se machucar andando pela frente do prédio, né? E se isso se demonstrar como provocado por um defeito na calçada. Agora, para isso é extremamente importante que a pessoa com deficiência, ou idoso, ou qualquer cidadão, quando isso acontecer, chamar a serviço formal, oficial de socorro, para que haja um boletim de ocorrência, para que haja um documento comprobatório do acidente. Com isso em mãos, ele poderá, corpo de delito, se possível,
Não sei se, não sou advogado, não sei se isso tem cabimento, mas com tudo isso em mãos ele poderá exigir indenizações. A lógica da indenização é até criar referências técnicas. Quer dizer, quando se atribui um preço, um custo a uma ofensa moral ou física a qualquer cidadão, nós estamos dando parâmetros de avaliação daquele que decide sobre investimentos, sobre manutenção, e de riscos. Qual o risco que um proprietário está disposto a assumir de imóvel? Qual o risco que um empresário está disposto a assumir, né, com seus funcionários ou seus clientes? A nossa justiça precisa criar jurisprudência, inclusive efeito vinculado de sentenças, achar uma maneira de, em curtíssimo prazo, aplicar multas severas, sem detrimento de outras mais elaboradas, que exijam investigações e análises mais sofisticadas. Nós só vamos melhorar a vida do cidadão brasileiro a hora que o cidadão comum souber acionar o Estado, a União, o município, o proprietário de uma empresa, de um imóvel, um condomínio, e for compensado por danos físicos, materiais e morais, físicos, por acidentes causados por negligência ou critérios equivocados de operação e manutenção daquilo que ele estiver usando e for colocado à sua disposição. Parabéns aqui ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, né? A desembargadora e relatora do processo, né, doutora Daniela Álvares Prado, da 15ª Vara Civil, onde ela diz que certo é a existência de dano moral, do dano moral pleiteado, que no caso em tela emerge do próprio fato, sendo indubitável que o acidente causou abalo psicológico, insegurança emocional e lesão física à autora, disse a magistrada, né? E ainda a magistrada informou que para ela não se pode negar a responsabilidade da transportadora no acidente, pois é dever da mesma zelar pela integridade de seus usuários. Bem, isso é que nem acidente, engarrafamento, um processo ou outro. Se por sua vez a empresa operadora demonstrar que a causa disso tudo é uma determinação errada da gerenciadora do sistema, o município, o estado, sei lá o quê, essa empresa da mesma forma poderá processar o estado, né, acrescentando aí outros padrões ou ponderando outros padrões de indenização. Esse é um belíssimo exemplo, né, que a gente torce para ser repetido, imitado, e que as nossas pessoas, sejam elas pessoas com deficiência, idosas ou não, saibam que têm direitos e esses direitos precisam ser respeitados sob pena de multa ou prisão.